E eu quero tratar sobre um assunto muito profundo, que tanta gente tem dúvida ainda no nosso tempo, embora pareça muito simples, muitos ainda se questionam. E então, nós somos grandes filhos de Deus ou nós somos apenas miseráveis pecadores? Quem somos nós, afinal? Nós que temos uma alma, mas também temos um ego. Quem somos nós, afinal? Bora lá. Então, essa pergunta ela divide muito, porque assim, o ser humano ele se mostra muito grande, ele tem uma grandeza de ser filho de Deus, e ao mesmo tempo ele é essa criatura terrível que comete tantos erros. Como definir, né? Como se definir, como entender essa coisa toda no meio disso tudo? Então, lá em Romanos, no capítulo 14, tem um contexto em que as pessoas estão questionando sobre essa questão do pecado. Mas e agora? O que é pecado? E se eu comer carne, é pecado? E se eu comer uma caça, é pecado? E se eu comer isso, é pecado? Muita gente se questiona, né, sobre relações sexuais, o que é pecado, o que não é pecado, sobre comida, sobre falar, sobre fofoca. O que eu vou viver? O que é pecado, o que não é pecado? Porque nós estamos muito interessados, muitas vezes, numa regra externa. Nós aprendemos, assim, quando nós éramos crianças, nós aprendemos que alguém precisa nos ensinar. E também, espiritualmente, nós podemos ainda continuar com uma certa característica infantil ainda, em que nós precisamos ser conduzidos por outros. E era esse o momento aqui. E eles perguntaram, e agora? Eu como, eu não como, eu faço, eu não faço, o que é pecado, o que não é pecado? Então, a resposta, ela vem mais nos versículos 22 e 23 de Romanos 14. Diz assim, seja qual for o modo de crer a respeito dessas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque não come pela fé. E tudo o que não provém da fé é pecado. Que resposta extraordinária! Então, a resposta é assim, olha só. Você está me perguntando se você deve comer carne, se carne é pecado, se comer carne não é pecado, bababá. Então, a resposta ela veio de uma forma resumida dessa forma, ó. Se você não acredita que é pecado, que seja entre você e Deus. E se você acredita que é pecado, que também seja entre você e Deus. Porque, por exemplo, existem diversos dogmas, diversos costumes de igrejas em que uma coisa é pecado numa igreja, outra coisa não é pecado em uma igreja, que divide religiões, inclusive. Então, o que ele está dizendo? Isso seja entre você e Deus. Né? É interessante, porque assim, não é uma questão que outra pessoa possa definir por você. E nós estamos tão acostumados que os outros nos digam o que fazer, né? Mas ele está sendo claro, ó, isso seja entre você e Deus. Porque se você não condena aquilo que você mesmo aprova, se você come a sua comidinha lá, você e Deus, né? Se você bebe o seu cálice de vinho e fica tranquilo na sua consciência, enfim, é você e Deus. Porque olha a definição de pecado que ele coloca aqui. Tudo que não é por fé é pecado. Ou seja, se você tem dúvida, então você já está pecando. Então eu estou aqui tomando meu cálice de vinho e estou pensando, será que eu não estou cometendo um pecado? Aí você já está pecando. A dúvida já é pecado, porque ela divide, ela fragmenta você, ela diaboliza você. Agora, quando você tem certeza de uma coisa, viva a sua vida em paz entre você e Deus. Não é incrível a resposta? E aí, olha só, lá em Tiago 4, tem uma questão a respeito das incertezas dos planos humanos. Você está planejando isso, você está planejando aquilo, mas é Deus que sabe sobre a sua vida, você não sabe nada sobre o futuro. E aí, então, de repente, no verso 17, né, Tiago 4,17, tem essa definição de pecado. Olha, quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Essa é a segunda definição de pecado, que para mim define tudo. Ou seja, você sabe o que fazer. Então, né, a Bíblia também diz que a quem muito é dado, muito é cobrado. Por quê? Porque você sabe o que você vai fazer. E aí você
Se você não fizer, você vai ter um peso de consciência. Então, por exemplo, você já sabe ser educado, aí você faltou a educação com alguém, aí você, puxa, pisei na bola, né? Então, quanto mais você compreende as coisas espirituais, mais você tende a ter consciência, porque se você cometeu um erro, você sabe que pecou, ou seja, você infringiu a própria lei da sua consciência. Isso é pecar. Você já sabe o que fazer, você sabe o melhor a fazer e não fez. Isso é pecado. Então, gente, essas duas definições de pecado, quando você vai trabalhando em cima delas com inteligência espiritual, você consegue entender coisas grandíssimas. Você sai do seu esquema lá de ser criança espiritual e começa a ir para a adolescência espiritual e ficar um adulto espiritual, porque você começa a fazer o que ele falou aqui, né, nos dois textos, ou seja, é entre você e Deus, é você que vai definir o que é pecado para você ou não. Você não fica perguntando para os outros, porque senão, né, eu ouvi uma história de uma vez que uma pessoa comia tomate e fazia mal para ela. Aí saiu dizendo que era pecado. Olha, é pecado comer tomate, por isso que faz mal. Então, assim, histórias absurdas como essa vão acontecer na sua vida se você não ficar entre você e Deus e não definir segundo termos inteligentes, segundo termos da inteligência espiritual, o que é pecado. Essas duas definições desse vídeo podem, então, te dar uma elucidação que vai fechar o quadro, certo? E se isso é importante para você, esse tipo de tema, essa abordagem, o estudo da Bíblia de uma forma inteligente, escreve aqui. Faz perguntas também sobre a Bíblia, sobre questões que você tem dúvida, sobre coisas que você ouviu alguma vez, que você falou assim, puxa, isso mais me confundiu do que me esclareceu. Vai me dizendo aqui se eu estou sendo clara também nos textos que eu estou manejando aqui com vocês. E ó, já se inscreve para você não perder nada, já aciona o sininho e compartilha, porque mais gente precisa saber desse conteúdo. Bora juntos!